Bibliologia 10º capítulo. Estudaremos agora os livros não canônicos. Os livros do Antigo Testamento rejeitados por todos, chamado de pseudepígrafos. Os pseudepígrafos do Antigo Testamento contêm os extremos da fantasia religiosa judaica expressos entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo. Alguns desses livros são inofensivos, teologicamente, mas outros contêm erros históricos e claras heresias. Desafia-se com vigor a genuinidade desses livros. Os pseudepígrafos refletem o estilo literário vigente num período muito posterior ao encerramento dos escritos proféticos, de modo que muitos desses livros imitam o estilo apocalíptico de Ezequiel, de Daniel e de Zacarias ao referir-se a sonhos, visões e revelações. No entanto, diferentemente desses profetas, os pseudepígrafos com frequência tornam-se mágicos. Os pseudepígrafos ressaltam, sobretudo, um brilhante futuro messiânico, cheio de recompensas para todos quantos vivem em sofrimento e abnegação. Sob a superfície existe, com frequência, um motivo religioso inocente, porém desencaminhado. Todavia, a infundada reivindicação de autoridade divina, o caráter altamente fantasioso dos acontecimentos e os ensinos questionáveis, e até mesmo heréticos, levaram os pais do judaísmo a considerá-los espúrios. O resultado, pois, é que tais livros foram corretamente rotulados de pseudepígrafos. Os livros pseudepígrafos. O mais importante apocalipse deste gênero de obras é, sem dúvida, o livro de Enoque, primeiro Enoque, embora não se saiba se atribuí-lo a uma determinada época ou a uma acumulação gradual de tradições atribuídas a Enoque entre o ano 200 a.C. e as primeiras décadas do século I, da nossa era. O certo é que se trata de uma obra que ocasionou uma contribuição especial ao conceito do Messias celeste e o Filho do Homem. O livro dos Jubileus comenta o Gênesis, frisando que a lei foi observada desde os mais remotos tempos e dividindo a história em períodos de jubileus, isto é, 49 anos, 7 semanas de anos. Data aproximadamente de cerca do ano 100 a.C. Os testamentos dos 12 patriarcas devem ser uma obra contemporânea da anterior, cujo objetivo é apresentar os últimos conselhos e profecias de cada um dos 12 filhos de Jacó, quando moribundos. Os oráculos sibilinos são obras judaicas que, à imitação das profecias pagãs de Sibila, pretendem divulgar o pensamento hebraico entre os gentios. Não vão além do século II a.C. A Assunção de Moisés deve ter sido publicada no tempo de Cristo e procura narrar a história do mundo, em forma de profecia, desde Moisés até o tempo do autor. O livro dos segredos de Enoque, segundo Enoque, supõe o primeiro Enoque, embora se apresentem outras datas posteriores, não deve ir além do ano 50 da nossa era. Descrevem pormenorizadamente os 7 céus e antecipa em 1000 anos o reinado de Deus na terra. O Apocalipse siríaco de Baruque, segundo Baruque, depende, sem dúvida, de segundo Esdras, e há quem pretenda atribuí-lo ao escriba de Jeremias. Foi escrito nas últimas décadas do século I da nossa era. O Apocalipse grego de Baruque, terceiro Baruque, se bem que tenha certas afinidades com o anterior, é completamente independente e atribui-se-lhe uma data posterior. Os Salmos de Salomão abrangem 18 salmos que no fim de contas são da autoria de um fariseu, e remontam à segunda metade do século I, da era cristã. O estilo não difere do dos salmos canônicos. O terceiro Macabeus fala-nos da tentativa de massacre dos judeus no reinado de Ptolomeu Filopator, 222-205 a.C. E termina com a vingança triunfante do povo escolhido. O quarto Macabeus é um tratado filosófico a ilustrar a tese do autor no caso dos mártires macabeus. A carta de Aristes descreve as supostas circunstâncias em que se fez a tradução da Bíblia hebraica para o grego. O martírio de Isaías, como o título sugere, afirma que Isaías foi cerrado ao meio. Há quem julgue ter sido escrito no século I, da nossa era, mas é muito provável que a obra que o inspirou à ascensão de Isaías, seja inteiramente cristã e, portanto, muito posterior. Os livros de Adão e Eva prestam inúmeras informações acerca da vida dos nossos primeiros pais e supõe-se terem sido publicados no século I, da era de Cristo.
Pirkei Avot, ou As Sentenças dos Pais, são uma coleção de provérbios da autoria de rabis célebres, compilados desde o século III a.C. até o século III da nossa era. A história de Aicar contém uma lenda dos séculos antes de Cristo, acerca das aventuras daquele sábio, muito em voga naquele tempo. Os fragmentos sadoquitas são relatos de um partido judaico que teve origem numa separação dos saduceus. Datam dos últimos anos antes de Cristo, ou dos primeiros da nossa era. O Apocalipse de Abraão e o Testamento de Abraão, do século I da era cristã, são obras judaicas com passos de literatura do cristianismo. As vidas dos profetas, conforme o título, são narrações biográficas dos profetas, da mesma data que os dois livros anteriores, e do mesmo modo divulgado pelos cristãos. O Testamento de Jó, se bem que de menos importância, supõe-se ter sido escrito no século I a.C. O número dos pseudepígrafos. A coleção modelar de pseudepígrafos contém 17 livros. Acrescente-se o Salmo 1:1, que se encontra na versão do Antigo Testamento feita pelos 70. A lista principal é a seguinte. Lendários são: o livro do Jubileu, Epístola de Aristeias, o livro de Adão e Eva, o martírio de Isaías. Apocalípticos são: Enoque, Testamento dos 12 Patriarcas, o Oráculo Sibilino, Assunção de Moisés, segundo Enoque, ou Livro dos Segredos de Enoque, segundo Baruque, ou Apocalipse siríaco de Baruque. Terceiro Baruque, ou Apocalipse grego de Baruque. Didáticos são: Terceiro Macabeus, Quarto Macabeus, Pirkei Avot, a história de Elcar. Poéticos são: Salmos de Salomão, Salmo 151. Históricos: fragmentos de uma obra de Sadoc. De modo nenhum essa lista é completa. Outros são conhecidos, mesmo alguns muito interessantes, que vieram à luz quando da descoberta dos rolos do Mar Morto. Dentre esses estão o Gênesis apócrifo e Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, etc. No próximo capítulo falaremos os livros apócrifos e apocalípticos. Gostou? Não esqueça de compartilhar com seus amigos e tocar sino para receber notificações sobre novo estudo. Amém.